Alô você. O nosso entrevistado de hoje é o Anderson Caetano, comandante dos Bombeiros Voluntários de Caçador. Inicialmente, microfone aberto, Caetano, para você falar um pouquinho de quem é o Anderson Caetano, onde nasceu, de onde veio, que escola estudou, e aí nós vamos entrar nas questões do dia a dia dos bombeiros e o trabalho que é realizado. Microfone aberto. Tony, você que está nos assistindo, obrigado pelo convite. Sempre é uma grata satisfação falar um pouquinho dos nossos bombeiros voluntários de caçador, essa corporação, essa instituição genuinamente caçadorense e que é motivo de orgulho, né, para a nossa cidade, para a nossa população e também aqui para os municípios vizinhos, né? Afinal de contas são 53 anos, né, de trabalhos ininterruptos aqui na cidade e região. Bom, Antônio, então, falar um pouquinho, né, sou natural aqui de Caçador, nasci em 25 de junho de 1982, meus pais, né, trabalhavam aqui na cidade, meu pai trabalhava numa madeireira, Maravilha dos Móveis, lá próximo ao aeroporto. Então a minha infância foi naquela região, estudei até a quarta série, né, tinha uma escolinha que hoje está extinta, mas era lá próximo daquela região, a Escola Irmão Tomás, né. Posteriormente fui estudar no Santo Damo, e o ensino médio, antigo segundo grau. O Santo Damo é no São Cristóvão, lá em cima. Isso, então da quinta à oitava série estudei lá no Santo Damo, né, e aí o ensino médio, segundo grau, fiz no saudoso Colégio Cenecista Marcos Ouce, né, então fiz um técnico em administração, posteriormente, né, fiz uma faculdade de Direito e um MBA em Gestão, né, Organizacional e Humana. Então, essa pouquinho aí da vida acadêmica, um pouquinho do que a gente, né, fez até hoje aí no ramo dos estudos. Nós estávamos falando em off, antes de começar a gravação, os seus pais, seus avós, são do interior de Lebon Regis. Sim, Tony, né, minha família ali, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né, são nascidos ali naquela região ali, que é conhecida ali as Perdizinhas, né, então antes de chegar em Lebon Regis, entra à esquerda, né, indo em Caçador Lebon Regis, né, naquela região ali, os meus pais são naturais ali. E, né, foi 79, 80, eles vieram daí para aqui residir em Caçador. Bom, como é que foi a tua entrada nos bombeiros? Eu vejo assim que depois que estou em Caçador, 17 anos, existem vários programas de ingresso dos bombeiros. A maioria entra lá como mirim e vem seguindo. E muita gente já faz os cursos depois de uma fase, eu diria, até adulta. Como é que foi a tua entrada? Então, Tony, eu entrei no bombeiro em 2003, né, entrei na escola de formação de bombeiro voluntário. A gente, né, todo ano abre na escola de formação, né, que é para se tornar bombeiro voluntário tem que, né, diferente se foi mirim, aspirante, né, se participou dos projetos, mas tem, né, que passar por essa escola, né, que é o curso de formação, né, para se tornar bombeiro. Então, em 2003, eu fiz inscrição, né, fiz o processo seletivo, né, fui aprovado e, né, iniciei a escola. Né, o que me levou a participar do bombeiro? Em 2001, eu prestei o serviço militar, ali no tiro de guerra, né, então ao lado do bombeiro. Comecei, todo dia a ver o pessoal ali saindo em ocorrências e, né, aquela movimentação ali dos bombeiros, que acabou ficando vontade de fazer parte. Mas, né, então terminei o ano ali de prestação do serviço militar. Né, no outro ano eu acabei, né, não fazendo, não consegui, né, me inscrever a tempo de ingressar na escola de 2002 e ficou então para 2003. 2003, né, eu fiz
né, a inscrição, fui aprovado e iniciou daí E trabalhava curso de onde na formação. época? Então, Tony, na época eu trabalhava, né, trabalhava com o meu irmão, né, ele tinha, né, uma revenda de carros e, né, trabalhava auxiliando ele. Pois é, você falou ali, se a memória não falhou, você nasceu em 25 de junho de 82. Isso. Eu cursava o curso de formação de cabos do Exército no 33º Batalhão de Infantaria Motorizada em Cascavel nessa época. No dia da Copa do Mundo em que o Brasil venceu a União Soviética, eu estava de serviço na Vila dos Sargentos. Terceiro sargento Capeleto abriu a janela de sua casa para que eu pudesse ver o jogo. Eu faço esses pequenos recuerdos por aqui e faço no sentido de abrilhantar a entrevista e, por outro lado, também, com alguma tristeza, vejo que o tempo está passando. Vejo que o tempo está passando e rápido demais. Mas, Caetano, o que mudou os bombeiros? Vou pegar da minha época, de quando eu cheguei a 15 anos, 16 anos e hoje. O que mudou? Formação mudou alguma coisa? Todo ano a gente procura aperfeiçoar, né, Tony? Então, tá vindo novas técnicas, a gente sempre está, né, se atualizando, buscando, né, o que tem de mais moderno aí né, de técnicas a nível de mundo, né? Já nossos bombeiros, né, já participaram aí de alguns eventos aí fora do Brasil e a gente Ano sempre, passado, inclusive, né? foi ano retrasado. Bélgica. Não foi Luxemburgo. Luxemburgo, que é ali, Região ali, né? da Bélgica, lá em cima. Eu lembro muito da Bélgica porque é uma das principais escalas de voo do Brasil para quem vai para a Europa. E eu ainda tenho o sonho de visitar a Espanha, principalmente a Espanha, porque eu gosto muito de cerimonial, tem um livro lançado sobre cerimonial e a realeza espanhola, tem gente que é contra a realeza, tá tudo certo. Eu quero conhecer o cerimonial, e lá é em Madrid o negócio. Então espero um dia ainda permanecer pelo menos uma semana em Madrid, e um dos aeroportos de entrada da Europa é na Bélgica. E depois de Madrid tem Porto, tem Milão, etc. Bom, Caetano, quando a gente fala dos bombeiros, a gente está falando de uma das instituições, se não a maior, de maior reconhecimento da comunidade de Caçador. E quando eu falo de Caçador, estou sendo bairrista, porque os bombeiros voluntários de Caçador atendem a uma região. Vocês têm essa percepção da importância do bombeiro para a comunidade? Sim, Tony. A gente recebe muitos feedbacks, assim como, né, você já mencionou, e muitas vezes a gente se pega mesmo pensando, né, do papel, né, da corporação aqui na cidade, né, do que é feito, todo o trabalho desenvolvido, né. Então a gente vê assim que tem realmente um papel, né, fundamental aqui no município, né. E analisando, assim, muitas vezes pensando, né, o porquê desse reconhecimento. O bombeiro voluntário, ele é uma associação, né, que foi criada por caçadorenses. E ela é mantida por caçadorenses, seja no quesito financeiro e seja na parte também operacional, né, porque os bombeiros que estão aqui servindo essa causa são todas pessoas da comunidade, né? Aquela pessoa que, né, ela tem o seu trabalho, né, seja uma empresa, seja um profissional autônomo, um profissional liberal, um empresário, né, e o tempo que ele tem, né, de folga, muitas vezes, ele vai lá para prestar um serviço voluntário. Para a comunidade. Para a comunidade, né? Então, a gente vê assim que é você desenvolver um papel, você tentar mudar, melhorar, né, a sociedade, dar um apoio, vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir um pouquinho Até mais, a questão né, da Tony? cidadania, não é? Deixar um mundo melhor do que a gente pegou. Com certeza, né? Porque, assim, se você parar e pensar, a nossa obrigação de ser uma pessoa correta, né, de fazer as coisas tudo certo, ser um bom pai, uma boa mãe, né, um bom filho,
né, ser um bom trabalhador, ser uma pessoa honesta, íntegra. Isso aí é uma premissa que todos devem ter, né? É um dever de É um todos. dever, né? É um dever. Então, é um dever, né, você fazer as coisas certas. Então, né, a gente, né, não pode tratar isso como, não, essa pessoa que é toda correta, ele é, né, alguém fora da curva. Não, não é. Ele está cumprindo o papel dele de cidadão, né? Mas quando você se dispõe a prestar um trabalho voluntário, e não estou falando agora só no bombeiro, né? Seja na paz, seja no hospital, seja lá Clubes de serviço. no bairro, no clube de serviço, enfim, qualquer coisa que você se dispõe a fazer, aí sim, aí você está fazendo, não, algo a mais pela sociedade. Você está procurando buscar um mundo melhor. Então, a gente vê essa credibilidade que o bombeiro tem, que é justamente por essa doação, né, que os nossos bombeiros fazem, e não só os bombeiros, né, Tony, porque sim, né, todo mundo abraça a corporação, todo mundo ajuda, porque é uma corporação séria, presta um serviço relevante, né, a gente cobra muito dos nossos bombeiros que prestem o melhor atendimento possível para quem está precisando, né. Eu sempre falo para todos, atendam os nossos, né, as nossas vítimas, os nossos pacientes, como você gostaria de ser atendido, como você gostaria que atendessem a tua mãe, o teu pai, o teu filho. Preste esse atendimento que você gostaria para você, né? Porque quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, né, você consegue, né, fazer uma coisa um pouco diferente, né? Você consegue dar esse atendimento diferente, né? Não, eu gostaria que o meu filho fosse bem atendido, então eu preciso atender bem essa pessoa. E a gente cobra muito dos nossos bombeiros para que entreguem, né, esse atendimento, além de qualidade, além de um atendimento de excelência, mas também com carinho, com amor, né, com zelo, que tratem muito bem a todos que precisam de atendimento, porque, né, quem está precisando do bombeiro é porque, né, ele está com algum problema, seja pequeno, seja grande, mas está com algum problema. Ninguém vai no hospital porque, eu gosto de ir no hospital, ninguém vai chamar o bombeiro porque gosta do bombeiro, porque realmente está com problema, né? Então, né, cabe a nós prestar esse atendimento de qualidade para quem está precisando. Caetano, eu sou de uma época em que os bombeiros sofriam bastante com os trotes no 193. Chegou uma época que era quase um inferno. Todo dia tinha um trote, às vezes mobiliza a guarnição, viatura, sai, trote. E os bombeiros reclamavam muito, os meios de comunicação ajudaram a fazer a campanha de não aos trotes, não só os bombeiros, as várias entidades, a Polícia Militar também era muito vítima. E hoje praticamente não se ouve. Acabaram os trotes ou o que aconteceu? Então, Tony, houve uma diminuição, né, devido à extinção dos telefones públicos, né, os ditos orelhões. Os orelhões. Os orelhões aí que tinha, né? Então a gente não vê mais um orelhão, né? Hoje todo mundo tem 1 ou 2 celulares aí, né? E então, como a gente tem identificador de chamadas e tudo, fica um pouco mais, né, mais fácil de identificar a pessoa que está passando um trote. E é crime? É crime, né? Você vai acionar toda uma força de segurança, seja bombeiro, seja polícia, enfim, né? Imagina, agora vamos pensar no seguinte, né? O bombeiro sai para um trote e dá um incêndio, dá um acidente, dá um outro chamado, aí o impacto que isso pode ter, né? Então, mas diminuiu bastante, sim, diminuiu. Ainda tem, às vezes, né, a piazada aí, né, ousam aí tentar, né, passar um trote, mas, né, o nosso pessoal sempre muito bem instruído, dificilmente acontece. Então hoje está quase extinto essa questão de trotes. Eu também sou de uma época, Caetano, em que os bombeiros sofriam bastante para arrecadar recursos para a sua gestão. Dos bombeiros não me recordo de pedágio, mas me recordo bastante de campanhas para fazerem doações pela conta de luz.
por exemplo. De onde vem? Como é que os bombeiros voluntários se sustentam hoje? Então, Tony, a gente tem feito um trabalho aí nos últimos anos, junto com a diretoria, né, no sentido de sempre estar angariando, né, fundos para a nossa corporação, para manter a corporação e, né, para conseguir fazer com que a gente possa, né, ter viaturas novas, ter equipamentos modernos, né. Então, temos trabalhado já há muito tempo nesse projeto. Hoje, eu digo para você, então, a principal mantenedora do bombeiro é a prefeitura municipal, né, que tem um repasse mensal aí que ela faz, que basicamente a gente consegue, né, vamos dizer assim, pagar a manutenção da corporação. Aí nós temos, né, um convênio com o governo do estado, que todo ano, né, manda, né, algum valor para a gente, para adquirir viaturas, adquirir equipamentos, né. Então esse ano a gente conseguiu, né, com o que veio do estado, ali no ano passado, veio para aquisição de uma van, né, para transporte aí dos nossos bombeiros, e bombeiro mirim, bombeiro aspirante, e mais 3 conjuntos, né, de proteção respiratória. Isso dá um montante de R$330 mil que vem do estado. Aí nós temos também a campanha da Celeste, quando as pessoas, né, contribuem. Continua? Continua, a gente sempre, né, tá fazendo essa campanha, inclusive o pessoal está, né, passando aí nas casas e, né, no comércio e algumas empresas, né, e cada um ajuda com o valor que, né, que pode e se pode, né? Então, a população, é uma maneira de a população estar contribuindo também com a corporação, com a manutenção, né, geral aqui dos nossos bombeiros. E também temos muitos projetos que a gente sempre está correndo no sentido de buscando, né, junto ao Poder Judiciário, emendas, temos recebido várias emendas dos vereadores, agora que tem as emendas impositivas, então conseguimos comprar bastante equipamentos, enfim, onde a gente sabe que existe, né, esses projetos, a gente tem uma equipe que é liderada ali pelo nosso subcomandante Ricardo, que, né, sempre está procurando aonde tem um dinheirinho para a gente apresentar um projeto e tá, né, conseguindo comprar equipamentos. Daí friso também, né, que essas verbas elas não podem ser utilizadas para manutenção, só para aquisição de equipamentos. Prosseguindo, a gente ouviu nos últimos anos, 20 anos mais ou menos, em vários municípios, uma certa dualidade, em alguns lugares até briga mesmo, sobre a atuação dos bombeiros voluntários e dos bombeiros militares. Alguns municípios que tinham bombeiros voluntários, esse bombeiro acabou entrando num convênio e se tornou militar. Fraiburgo, se não me falha a memória, é um exemplo disso. Em Caçador, houve essa diferença, essa divergência? Muita gente fala em conflito de atuação de militares e voluntários. Então, Tony, é uma história, né, bem complexa, que a gente poderia passar o dia todo aqui falando, né? Mas houve sim, né, tivemos, né, bastante problemas, né, com os bombeiros militares. Então, a partir de 2003, quando houve a divisão do bombeiro militar que ele saiu da polícia, porque o bombeiro ele pertencia à polícia militar. Em 2003 ele se tornou autônomo. E a partir daí a gente sofreu, né, alguns ataques aí no sentido de eles quererem assumir algumas corporações que já estavam em funcionamento. Aconteceu aqui na região, tivemos Fraiburgo, tivemos Videira, Rio das Antas, Lebon Regis, né, várias corporações que eram voluntárias e hoje são militares, né? E aqui também a gente, né, sofreu pressão aí por algum tempo, mas, né, conseguimos nos manter, né, sempre em pé e trabalhando, e foi, né, se criando em legislações e
Hoje há um entendimento, então hoje não tem mais essas brigas, assim, diríamos assim, tá pacificado essa questão, né? Então o bombeiro militar está atuando, né, nos municípios que não tem bombeiro voluntário. São quantos bombeiros voluntários em Santa Catarina? Hoje nós temos 32 cidades, né, que tem postos de bombeiros, né? Uma das maiores é Joinville. Joinville é a maior, né? A estrutura que eles têm lá é enorme, lá a estrutura deles. Eles têm, além da unidade central, eles têm mais 8 postos de atendimento nos bairros. Né, nos bairros. Então eles têm uma estrutura muito grande lá. Porém, se a gente fazer uma análise assim per capita, vamos puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado, mas se a gente fizer uma análise per capita, a gente, né, Caçador, eu diria assim para você que a nossa estrutura seria até maior do que a deles, né, se a gente comparar, né, eles lá têm... Você tem uma ideia de população onde os bombeiros de Caçador atuam? Quantas mil pessoas atendem? Só em Caçador nós temos, segundo o último censo, 74 mil. Mas aí você tem mais os municípios mais próximos que vira e mexe, os bombeiros estão ajudando, Lebon Reis, Calmon, Matos Costa, Macieira, Rio das Antas. Então a população aí em torno aqui vai lá para uns 150 mil que os bombeiros atendem. Todos esses lugares que eu falei, fora Caçador, a maioria tem corporações, mas às vezes não tem a estrutura completa que os bombeiros de Caçador precisam. E às vezes até uma questão de distância, de deslocamento, para facilitar o atendimento para as vítimas. A gente vê seguidamente os bombeiros de Caçador atendendo lá na região do Frinória, no 26 e por aí afora, não é? Sim, a gente atende, né, toda a região aqui. Vamos pegar aqui a 350, que liga a 153, então até aquele trecho a gente atende. Água Doce ali em cima. Até lá em Água Doce, né? Então, alguns trechos ali da própria BR-153 a gente acaba atendendo, né? Por quê? Porque não, né, se a gente pegar aqui não tem Água Doce, também ali fica um pouco longe, né, para eles deslocarem, né? E enfim, a gente acaba dando um auxílio, né, de toda a redondeza aqui, quando o pessoal pede o nosso auxílio, e a gente sempre está à disposição. Então, né, acredito aí que mais de 100 mil pessoas a gente acaba aí prestando atendimento. Em termos de voluntários e militares em Caçador, qual é o papel dos bombeiros voluntários? Então, Tony, aqui em Caçador hoje nós temos, né, o bombeiro voluntário e o bombeiro militar. Né, o bombeiro voluntário ele faz toda a parte de atendimento. O operacional de atendimento. Operacional de atendimento. Todo atendimento referente a bombeiro aqui em Caçador é prestado, né, pelo bombeiro voluntário, seja combate a incêndio, seja todos os tipos de resgate, o atendimento pré-hospitalar, né, e o nosso vai além, né, do que seria a atribuição fim do bombeiro na área pré-hospitalar. A gente acaba, né, fazendo um atendimento, né, que caberia a SAMU, caberia a própria Secretaria de Saúde, mas como a gente tem que são os atendimentos aos pacientes. Os atendimentos emergenciais aí, né, o que a gente fala, os casos clínicos, né? Então, que são as paradas, outras ações desse tipo. Mas até mesmo aquela pessoa que está doente, que não... Sim, o transporte. O transporte ali a gente acaba fazendo, então, né, Tony? Então, ele vai além do operacional típico de bombeiro. Típico de bombeiro, justamente. Então a gente tem um leque muito grande. Para você ter uma ideia, nós atendemos, bombeiro voluntário de Caçador, atende o mesmo número de ocorrências que o bombeiro voluntário de Joinville atende. Porque provavelmente bombeiros voluntários de Joinville não atendem essa parte mais comunitária. Isso, eles têm, então, tem outras instituições que fazem esses atendimentos lá, né? Aí o bombeiro, ele fica com os casos mais inerentes ao bombeiro, né? Aquele caso que necessita, que é o incêndio, que é o acidente, que é, né, os casos de trauma e mais graves. E no caso de Caçador, os militares ficam com basicamente vistorias. Positivo. Então, alvarás. Então toda a parte
né, a parte ali das vistorias, a parte Fiscalização. técnica, fiscalização. Liberação de projetos, etc. Isso, né? Então toda essa parte ali, eu tenho que abrir uma empresa, preciso de, né, pedir um alvará lá para o bombeiro. Então tudo com, tudo com o bombeiro militar. Então toda essa parte, né, fiscalizatória é com o bombeiro militar. E aqui na cidade daí eles não prestam, né, atendimento operacional. Então eles, né, não tem nenhum veículo para a parte operacional e a gente também não faz nenhuma atividade, né, técnica ali né, como a deles. Então está bem dividido aqui, tá funcionando bem aqui na cidade. Funciona bem aqui, cada um cumprindo o seu papel e tem funcionado. Bombeiro vira e mexe. Aparece, Caetano, um cidadão, um desavisado, lá em Brasília, não sei na onde, que prega de alguma forma algumas restrições aos bombeiros voluntários. Ano passado, ali por agosto, setembro, passou um projeto de lei na Câmara Federal, acho que os deputados tinham recém voltado do almoço, estavam meio cochilando lá, passou um projeto que ia criar sérias dificuldades às atividades dos bombeiros, não em Santa Catarina, em todo o Brasil. Cobalcini, depois que viu o problema, é um dos deputados que está lá lutando para reverter a situação. Por que tem essa, entre aspas, briga com os bombeiros voluntários? Tony, é uma situação assim muito, né, complexa. A gente muitas vezes não entende, sabe, o porquê essa briga. Porque você veja bem, no Brasil se não teve nenhum município novo, aí são 5.556 municípios, né, que compõem o nosso país. E desses 5.556 municípios, aproximadamente 4.700 não tem um posto de bombeiro. Nem militar, nem voluntário. Nem militar, nem voluntário. Ou seja, aproximadamente 12% da população conta com um posto de bombeiro. O restante está totalmente descoberto. Tem regiões do Brasil, mais ao norte, que se você sofrer um acidente, ficar encarcerado, né, nas ferragens do veículo, caminhão, enfim, o bombeiro mais próximo está a 300 quilômetros. Ou eu sofri um acidente de caçador, está vindo o bombeiro de Curitiba para me fazer o atendimento, né? Então, infelizmente a gente tem essa realidade no nosso país, o que é uma coisa muito triste, né? País na magnitude do Brasil, a gente, né, não ter essa cobertura total, né, do serviço de bombeiro. E há muitas restrições assim para que se expanda esse trabalho, né, do voluntário. O porquê te dizer assim a fundo eu não sei te afirmar assim, mas existe sim, né, no ano passado foi aprovado, passou aquela lei lá na Câmara dos Deputados, né, onde com muitas restrições, inclusive a proibição, né, de utilizar a expressão bombeiro. Meu Deus. Eles queriam essa expressão como, né, privativa do Estado. O bombeiro é uma coisa, né, vamos dizer assim, é público, né? Não poderia chamar de bombeiro um atuante numa brigada de incêndio de uma empresa. Não. Nem assim, bombeiro. Não poderia utilizar. Não. E daí passou na Câmara, passou no final do ano, aí foi trabalhado no Senado e algumas coisas foram retiradas daquela lei, que era a lei né, que organiza lá as polícias e os bombeiros militares, né, a lei orgânica deles. Enfim, conseguimos reverter alguma coisa no Senado. Mas, assim, o que deveria acontecer? Que os estados, né, incentivassem a criação de bombeiros voluntários. Principalmente onde o Estado não pode alcançar e ter instituição militar. A gente sabe, Tony, que o Estado ele não consegue abranger tudo. E não falando só de bombeiro, né? Vários outros serviços são públicos, vários outros inclusive essenciais. Vários outros serviços que o Estado não consegue, né, levar para toda a população. Então, o que é o bombeiro voluntário? O bombeiro voluntário é a sociedade civil organizada,
né, que vai se organizar para prestar um serviço que seria obrigação do Estado. Que foi o que aconteceu em Caçador? Por que nasceu o bombeiro voluntário aqui em Caçador? Porque lá, né, nos anos 60, ali final dos anos 60, a cidade queimava muitas vezes por 1 ou 2 semanas, ficava queimando, não tinha bombeiro. A população, o prefeito, tudo na época foram atrás do Estado para tentar trazer, né, uma corporação de bombeiro militar, mas houve a negativa do Estado. Ah, não, por enquanto a gente não tem condições, não vai levar para Caçador, mas os incêndios continuavam acontecendo. E a comunidade se organizou? A comunidade se organizou, foi atrás. Na época tinha, né, uma das pessoas que integrou o grupo aqui que fundou o bombeiro, era o senhor Márcio Soares, e ele tinha morado em Joinville e ele conhecia o modelo, né, do bombeiro voluntário. O pessoal foi até Joinville, né, conheceu e veio aqui e montou, né, o bombeiro voluntário de Caçador. E montou por quê? Porque o Estado não prestava o serviço, né? E hoje a gente vê ainda, né, em muitos lugares do Brasil que o serviço ainda não é prestado. Então, infelizmente, há essa, né, essa força para que esse modelo não se expanda. Então, é algo, vamos dizer assim, triste, né, de a gente ouvir isso, porque o bombeiro voluntário é algo que tem no mundo todo. Estados Unidos tem mais de 1 milhão de pessoas que são bombeiros voluntários. Na Europa toda tem bombeiro voluntário. No Chile, para tu ter uma ideia, o pessoal paga para ser bombeiro voluntário. Tem uma mensalidade lá que você tem que pagar. Além de você ir lá trabalhar de graça, você tem que pagar para fazer parte da corporação. E a capacidade de trabalho e a capacitação que eles têm, né? Eu me recordo de um terremoto no Chile, 10 anos, um pouco mais, e que muita gente se prontificou a ir ao Chile para ajudar. E o Chile, na época, muito educadamente, disse que aceitava voluntários com conhecimento, porque eles eram especialistas no episódio que aconteceu de terremoto. E a gente sabe que o voluntário no Brasil, ele é fundamental para a sociedade, o voluntário do Brasil. Mas ele é mais fundamental o voluntário com conhecimento. Porque o voluntário por si só, que muitas vezes se confunde com o curioso, mais atrapalha do que ajuda. Por isso a necessidade da qualificação. E eu entendo que os bombeiros voluntários de Caçador é fundamental nessa preparação com o bombeiro mirim, depois a formação para depois atuar. Porque aí é a capacitação que gera o trabalho bem feito, que a gente diria que é o trabalho eficaz. E voltando um pouquinho ali, Caetano, muita gente fala de estrutura de bombeiro. Caçador não, porque caçador sabe bem. Como é que você analisa, como é que você coloca assim dentro daquilo que você conhece de estrutura, como é que está a estrutura dos bombeiros de Caçador? De Caçador. Bom, estrutura do bombeiro de Caçador, é importante frisar que é uma das corporações mais preparadas do Brasil, a nossa estrutura. Então nós temos uma estrutura que, né, difícil equipamento que a gente não tem aqui na nossa corporação. Então a nossa estrutura, né, física aqui. E qual a importância dessa estrutura? Você falou uma coisa importante, difícil equipamento que o bombeiro de Caçador não tem. A importância disso na hora de salvar a vida. É fundamental, né, Antônio? Agora, recentemente, né, você pôde presenciar aquele equipamento que a gente, né, adquiriu através, né, de um projeto junto ao Poder Judiciário, que é a comarca de Caçador, né, que é um reanimador automático. Esse equipamento é um equipamento de primeiro mundo. Aqui na região não tem nenhum aqui na nossa região, nem de bombeiro voluntário, nem de bombeiro militar. Né, o nosso é o primeiro. É um equipamento, né, importado, né, o que tem de melhor no mundo. Ele é utilizado nos Estados Unidos, é utilizado na Europa, né, em todos os lugares. Né, que o que ele faz? Ele, né, se você se deparar com uma vítima de parada cardíaca, aquela vítima que, né, o coração parou por algum motivo,
você instala esse equipamento e ele vai ficar fazendo as massagens, né, até ter êxito, né, ou realmente Ou aquele constatar o paciente óbito. que não tem mais o que fazer, Que não né? reage. Mas se tiver alguma, Possibilidade. vamos dizer assim, uma possibilidade, uma vírgula de esperança, esse equipamento ele é primordial, porque ele vai ficar até 45 minutos ele fica, né, fazendo essas massagens. E numa maneira, né, vamos dizer assim, perfeita, porque Tecnicamente perfeito. quando a gente vai fazer, o bombeiro vai fazer, né, então chega um momento que o bombeiro cansa, né, às vezes, Tem que trocar com né, outro. às vezes ele, né, muitas vezes a profundidade vai ser um pouquinho maior ou um pouco menor, ele não vai ser aquela coisa, né, perfeita, e esse equipamento ele o faz, né? Então é um equipamento de primeiro mundo que está à disposição. Então esse equipamento reanimador, né, automático, mais o desfibrilador externo que a gente tem, que é aquele aparelho que, né, que ele dá um choque no paciente, né? Então realmente a gente não vai conseguir trazer essa pessoa de volta se realmente, né, não pode mais, não tem mais como ela Não tem retorno. não tem Não retorno, responde né? Aquela mais pessoa os- que infelizmente vai falecer e não tem o que fazer, né? Mas, né, falando para você, então são relatos de que a gente tem à disposição equipamentos que eles podem ser, né, um diferencial entre Para salvar a vida. para salvar a vida, né? Então essa que é a grande vantagem de a gente estar totalmente aparelhado para atender qualquer tipo de ocorrência. Caetano, você tem aí 20 anos praticamente de bombeiros. Duas perguntas numa só. A primeira, já houve um atendimento em que você estava presente e que os militares dizem, colou as placas, que você não soube o que fazer assim, e você viu e dizia, agora, como é que faz? Já houve um momento em que você, às vezes pela emoção, às vezes pelo cansaço, em que você não soube como agir? Tony, assim, Uma pergunta muito pessoal. Sim, te dizer assim que, né, o mais próximo que eu tive é isso, né, mas acabei ainda fazendo um pouco, foi, né, em 2007, eu saí para fazer um atendimento, né, num sábado de manhã, e quando eu cheguei para fazer aquele atendimento, uma das vítimas era o meu irmão. Né, o meu irmão faleceu ano retrasado, mas em 2007 ele se envolveu nesse acidente e eu cheguei lá, ele estava bem ferido, né, então esse foi um momento assim que, né, você dá uma travada, assim, sabe? Te confesso que, né, aí tava os meus colegas, eles, né, já estavam atendendo ele e tal, então eu não participei muito do atendimento, aí fui junto com ele para o hospital, fui na ambulância, né, dando um pouco de apoio. Aí no caminho, né, quando a gente estava indo para o hospital, né, o meu filho na época tinha 3 anos, aí ele pediu do meu filho, cadê o Raul, cadê o Raul? Daí eu achei que o meu filho estava com ele, né? E foi um acidente bem grave, tinha, né, o condutor do outro veículo que, né, colidiu contra eles, tinha falecido, então foi um acidente bem grave, né? E no momento eu achei que meu filho estava com ele, né, que o pessoal não tinha, Porque ele perguntou. porque ele perguntou, né? Daí eu, né, falei para ele, tá, mas o Raul estava junto, daí ele, né, estava bem, né, assim, perturbado ali na hora, né? Não estava falando coisa com coisa. E aí ele me falou que não estava e tal, e realmente, mas foi a ocorrência mais difícil, assim, que eu me deparei, assim, e que deu aquela travada, que, normal, assim, que quando a gente se depara com alguém da família, com um amigo muito próximo, assim, é normal dar uma travada. E engatando a segunda pergunta, qual é o sentimento do bombeiro quando ele trabalha 15, 20, 30, 40 minutos e infelizmente o paciente, o ferido, perde a vida ali, nos braços dele ele junto? Tony, Já aconteceu contigo? já várias vezes.
é difícil, assim, sabe? A gente você fica para baixo, você fica, né, desanimado, né? E é uma situação ali, porque a gente tá aqui se doando para salvar vidas, né? Vidas e patrimônios, mas principalmente, né, vidas, né? E quando você não tem êxito, né, no salvamento, no atendimento a quem está precisando e muitas vezes essa pessoa, né, vai embora, né? Você fica com um sentimento assim de impotência, né? Mas, né, o que eu poderia ter feito? Por que aconteceu isso e tudo? Então, realmente é quando acontece, e mesmo a gente às vezes presta o atendimento àquela pessoa, você faz o melhor possível, né? Você leva para o hospital e depois você acaba sabendo que aquela pessoa faleceu, né? Então, que pena, né? Então, que a gente, né, tem essa questão assim de ficar um pouquinho mexido, né? Ficar, né, o sentimento pesa, né? Mas a gente trabalha para que isso fique de lado, né? Porque senão a gente não consegue continuar nessa missão de salvar vidas. Se você se deixar abalar, você vai abandonar a profissão. Aquele abalo é momentâneo. É momentâneo. A gente, né, principalmente com o passar dos anos, vai criando uma barreira, vai criando, né, uma casca que te protege para que você possa continuar trabalhando, porque, né, como eu sempre falo, e a gente fala principalmente para os alunos quando estão em formação, o bombeiro, na nossa vida, é só atender problema, é só atender desgraça. Então ninguém chama o bombeiro porque tá tudo bem, tá tudo certo. É porque tem um problema, seja, né, um problema de saúde, seja um problema, né, de um bem ali, uma casa que está queimando, enfim, é só problema. Só tem uma exceção, né, que é chamado bombeiro, que é para uma coisa boa, para quando a gente consegue auxiliar um parto, né, que a gente consegue auxiliar a chegada de uma vida ao mundo. Então esse é um momento, né, bom na vida do bombeiro, que a gente, né, vai lá e não foi chamado para uma coisa ruim, sim, para, né, às vezes aí até para um milagre, e a gente está participando, né, O milagre da vida, né? Milagre da vida. Isso tomado pelo cristianismo, e a minha Bíblia, a Bíblia católica pode ser um pouquinho diferente de outras Bíblias, mas todas elas convergem para um aspecto nesse sentido que o Caetano está falando. Na verdade, ajudar na vinda de uma nova vida ao mundo é uma graça. É uma graça de Nosso Senhor Poderoso. Caetano, 20 e poucos anos de bombeiro, 14 no comando da corporação. O que te motiva nas manhãs, por exemplo, de uma segunda-feira, levantar cedo, botar a farda e trabalhar? Tony, eu faço isso, né, já há 20 anos aí que a gente faz. E te falo que a motivação é sempre a mesma. Te falo assim que eu saio feliz de casa, que eu acordo, tomo meu banho, eu coloco minha farda e vou, né, feliz para o trabalho, né, como se fosse o primeiro dia. Né. Satisfação de ter encontrado, né, o trabalho que realmente, né, que eu quis para minha vida, que eu sou feliz e que me sinto realizado, né, é esse serviço de poder chegar lá, de ver os nossos bombeiros, de ver o pessoal saindo para fazer atendimento, né, de saber que a gente está ajudando as pessoas, principalmente nos piores momentos. Então, acho que é isso que motiva, sabe? Você fazer esse trabalho, levar um pouco de esperança para as pessoas. Isso é muito gratificante. Anderson Caetano, comandante dos Bombeiros Voluntários de Caçador, microfone para as suas considerações finais. Alguma coisa que faltou dizer? O microfone é seu. Tony, o que eu quero falar aqui, só fazer um agradecimento, né, aos nossos bombeiros voluntários, né, que trabalham diuturnamente, que,
né, dão sangue pelaquela corporação, e quando eu digo dão sangue pelaquela corporação, dão sangue pela sociedade, né, que estão lá à disposição da sociedade, seja para qualquer coisa, seja muitas vezes colocando a sua própria vida em risco. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, né, para todos os nossos bombeiros voluntários, a nossa diretoria que não mede esforços para manter a nossa corporação, para buscar recursos, para trazer verba para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Agradecer também a todos que colaboram, né, com a corporação. Nós temos aqui Prefeitura, temos a Câmara de Vereadores, o deputado Cobalcini, temos os empresários, a população em geral, aquela pessoa que contribui, seja com R$1 lá na conta de luz, né? Então deixar um agradecimento a todos, né, que contribuem e fazem de tudo aí para que a nossa corporação seja o que é. O pessoal da imprensa, né, que sempre está cobrindo aí as nossas atividades, sempre está levando, né, a conhecimento da população. Vocês são, né, uma parte essencial da nossa sociedade. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a imprensa. E dizer para você e para toda a população que a gente vai continuar prestando esse trabalho, vai continuar levantando de manhã e continuar indo, né, com alegria trabalhar para prestar esse atendimento aí para todos, enquanto Deus nos der forças e nos der saúde para que a gente consiga fazer isso, a gente vai estar fazendo, né? Pode ter certeza que todos lá vão estar prestando esse trabalho. E também deixar um chamado para quem tem uma dúvida, quem tem uma vontade, né, de repente de saber o que é o bombeiro, de participar da corporação. É bem fácil de você conseguir ingressar na nossa corporação. Basta ter vontade, né, trabalhar bastante, que com certeza pode fazer parte da nossa corporação. Então, Tony, obrigado de coração aí pelo espaço, né, de a gente falar um pouquinho da nossa corporação, né, levar um pouquinho, né, das nossas atividades aí para toda a população. Anderson Caetano, comandante dos Bombeiros Voluntários de Caçador, foi nosso entrevistado desta quarta. Você sabe, para entrevistas, informações, questões interessantes, agora sc.com.br. E toda quarta uma entrevista interessante aqui no podcast do Tony. Hoje foi Anderson Caetano e outras pessoas das forças de segurança, políticos, candidatos. Eleições começam a ferver a partir daqui, então é um espaço garantido aqui no podcast do Tony. Para você que nos dá o prazer da audiência, obrigado. E sempre às quartas-feiras, ali pelas 14 horas, mais uma entrevista exclusiva para você. Abraço, obrigado.